Para quem assistiu a apresentação de manhã, viu que o caso que as meninas apresentaram foi um caso de MMM. E aqui o mais interessante é que o pessoal da CIT, junto com a Nestlé, a Beatriz e o Diego vão materializar esse caso. Então agora eu gostaria de chamar a Beatriz e o Diego para estar materializando o caso de MMM da Nestlé. Obrigado. Obrigada. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tá eu aqui, dividindo com vocês aqui um pouquinho da nossa história aqui, conectando o marketing aos dados e IA. Eu sou o Diego Silva, sou da CIT, parceiro aqui da Nestlé, a Bia, Product Manager aqui pela Nestlé, tá bom? Bom, quem somos aqui, né? CIT, somos uma empresa especialista em transformação e tecnologia. Falamos muito em modernização de legado, falamos também combinando expertise humana, entregar resultados de forma eficaz, escalável. Tá? Nossa ampla experiência aqui em estratégia, dados, inteligência, serviços na nuvem, dados. Tá? A CIT é uma empresa que completa 30 anos, somos mais de 7 mil colaboradores aí espalhados. Dá para vocês terem uma ideia aqui pelo mundo todo. Mais de 25 países, né? Bastante pontos aí espalhados. E a nossa jornada, né? A nossa parceria com a Nestlé começou e a Bia vai contar também um pouquinho aqui como que é. Tá? Bia? Bom, gente, eu acho que eu não preciso nem explicar o que é a Nestlé, né? Mas a Nestlé provavelmente vocês, ou seus pets, ou suas famílias devem consumir algum dos produtos da Nestlé. E hoje a gente veio falar um pouco dessa jornada. Então, a Nestlé é uma empresa que tem mais de 100 anos no Brasil, só que ela também é referência em inovação. E isso muito por conta da nossa transformação, né, a nossa jornada de transformação, que a gente escolheu a CIT como um dos principais parceiros até hoje, para a gente chegar nesse grande marco de inovação. E isso daqui surgiu o nosso time, né, que a gente chama de Data Lab. E aqui a gente hoje tem um time híbrido com expertise e um time de ponta em diversas né, áreas de conhecimento para desenvolver produtos de dados para a comunidade da Nestlé. Então, quando a gente fala desde marketing, mas também de finanças, de vendas, de supply e assim vai, né? E aqui eu acho que só uma foto, então um pouco das pessoas, muitas delas estão aqui, sentadas aqui, que participaram diretamente desse projeto, mas a gente aqui tem a expertise de produtos, de engenharia e visualização, ciência e MLOps e também o time de negócio. Então aqui no time de negócio a gente está falando do time de mídia e growth media também. Bom, eu vou contar um pouco então do contexto do negócio e um pouquinho do que a gente queria resolver, né, nesse universo de marketing. Então, falando um pouco do desafio, né? Então, o problema, a gente está falando aqui de um contexto, acho que vocês viram a palestra da manhã, então a gente está falando desse contexto de otimizações de investimentos, um cenário de mídia que decisões precisam ser tomadas o dia inteiro, muitas, enfim, decisões de alocações de investimento. E é um cenário que muda muito, né? Um cenário que tem muita dinâmica. E a gente vê que simulações e otimizações de dados, de informações são necessárias, acho que diariamente, né? Então, vocês imaginam a Nestlé, com a quantidade de marcas que ela tem um impacto, uma escala muito grande nesse tipo de decisão. E aí a gente também está num momento, né, em que a IA e todas as ferramentas de inteligência artificial estão muito na moda. E o time de marketing também quer embarcar nessa jornada. Então, como que eles começam a embarcar nessa jornada sem a gente ainda estruturar a arquitetura e usar, né, a inteligência com os dados? E aí, com isso, para a gente poder proporcionar ao time a tomar mais decisões, né, com clareza e também confiança para investir nesses investimentos. Imaginem o budget de investimento, né, de todas as marcas da Nestlé. Tá? Mais uma. E aí a gente trouxe aqui os principais desafios, né, e principais, acho que oportunidades, vamos dizer assim. Então, quando a gente olhava para esse universo de marketing, a gente tinha assim um atraso de acesso, né, que a gente fala, então processos, ingestões que dependiam muito de processos manuais, times descentralizados. A gente também fala de falta de integração, então desde diversas fontes de dados, né, diversas origens de dados até granularidades diferentes, né? Seja de período, enfim, né? De campanha. E, no caso, aqui no contexto da Nestlé, a Nestlé já tem uma jornada boa de dados e já um uso de modelos de econométricos, né?
só que hoje hoje tem uma visualização estática, né, que acaba se limitando a poucos momentos de uso dessas simulações, desses modelos. Tá? Bom, e aí qual que é a nossa grande visão aqui com o time de marketing? Né? Como eu falei, já tem uma jornada percorrida e a gente quer elevar o patamar dessa jornada. Né? A gente quer elevar o patamar de decisão do time de marketing guiado por dados. Então, trazer impacto estratégico. Né? A gente fala de otimizações não só em momentos anuais, em momentos pontuais, mas em diversos momentos da jornada, das decisões do budget de mídia. Tá? Quando a gente fala também de trazer insights e, enfim, inteligência de forma avançada e robusta. Né? Então, usar modelos avançados, usar modelos coerentes e que a gente tenha confiança no que esses resultados estão trazendo. Mas, ao mesmo tempo, agilidade e autonomia. Não depender, né, de um time específico, que a gente consiga sempre ter esses dados atualizados e que os nossos, né, clientes, no caso, o time de mídia, o time de marketing, consiga ter autonomia para fazer as suas análises. Né? E, com isso, a gente poder consolidar essa ferramenta como uma único fonte da verdade, né, quando a gente falar. Então, uma solução que seja referência para todos os times tomarem as decisões e usarem dentro do fluxo, né, de toda a Nestlé. E aí, com isso, olhando para esse desafio, né, a gente viu que a gente precisa construir uma plataforma. Né, não é só coisas separadas, é algo que integre desde a ingestão de dados, integre também o modelo econométrico, o Marketing Mix Modeling. A gente entregue também a mensuração, né? Mas principalmente também as simulações. Então, como que a gente consegue dar para o negócio uma visão mais preditiva, uma visão muito mais estratégica, né? Para transformar o marketing, né, em muito mais inteligente, ágil e integrado. E aí, acho que o Di vai contar para vocês um pouco do como a gente veio fazendo isso. Legal, pessoal. Então, vou trazer aqui então um pouquinho do que tem por trás dessa solução, né, essa parceria CIT e Nestlé. Bom, começa pelos inputs, né, pelas fontes de dados. Né? Basicamente, a gente tem 4 grandes grupos de dados, né, são ingestões aí feitas tanto por engenharia, o pessoal de analytics também. Né, formando aqui o primeiro pilar, aqui, as mídias online e offline, né, ou seja, quando a gente está falando em melhorar a qualidade de investimentos, né, a gente está falando de todas essas mídias. Promoções e trades da Nestlé, né, esses calendários de promoções são importantes, as ações de trade de marketing, vendas e retail, né, a parte onde tem o sell-in e sell-out, né, aquela sell-out é o nosso KPI, é aquela venda que acontece lá no caixa, lá no autoatendimento, lá no supermercado. Preços de concorrência é importante, estoque, distribuição, ponto de venda. Né? E, por último, não menos importante, os fatores externos, também como eventos, sazonalidade, dados macroeconômicos também e trends também ajuda muito no que a gente fala de fundação de marca. Tá? E para que isso? Né? Esses inputs é exatamente para servir como input da plataforma de mídia, como a Bia comentou, focando na incrementalidade, né? Ou seja, obter o maior retorno por mídia. Tá? Dentro desses desafios, né, aqui a gente vê as oportunidades, né, como aquisição de dados, capturar, curar esses dados, né, fazer a compreensão deles, né, a combinação desses dados, integrar os formatos, chegar na granularidade que a gente precisa, né, fazer a correspondência. Um grande desafio que a gente tem enfrentado, né? Muito corresponder dados internos com externos, nomenclaturas. Tá? E sem o último ponto, o terceiro aqui, sem velocidade no processamento, a gente não garante, né, os insights, a gente não garante ter o resultado no tempo certo. Tá? E Databricks entra nessa jornada com a gente aqui, nesses desafios e oportunidades. Tá? Bom, quando a gente está falando, então, de inputs, falando da solução, das nossas oportunidades, os 5 produtos que eu trago aqui do Databricks, né, são os produtos que estão ajudando tanto na parte da automação, da transformação, persistência desses dados, né, através do Jobs Pipeline. O Asset Bundles é aquele grande estrutura que permite a gente versionar, controlar, garantir que tudo que vai para a produção esteja coerente, esteja rastreável, né? O Experiment, né,
traz para a gente uma visão muito bacana de métricas, trazer históricos, isso é muito importante, né? Não significa que o último experimento daquilo que a Nestlé já tem como modelos ali de Market Mix Model é o melhor. A gente explora e estressa muito a modelagem, né? Então o Experiments é uma ferramenta muito bacana. O Unit Catalog, né? Hoje, com tudo que vocês puderam ver nas apresentações, ajuda a gente a garantir ali rastreabilidade, acessar artefatos históricos, né, tabelas, as features que foram usadas, né? E a gente vai dar também uma ênfase aqui no Databricks Apps, que é uma novidade aí que a gente trouxe para o projeto. A gente trouxe ela como uma interface, né, para quem usa a ferramenta de Marketing Mix lá da Nestlé, poder simular, e eu vou demonstrar aqui para vocês, a alocação, a qualidade dos investimentos por mídia. Tá? Então, esse aqui são os 5 grandes produtos da Databricks que têm ajudado a gente a conseguir o resultado. Tá? Aqui, eu vou deixar a demo aqui acontecendo. Né? A gente tem um painel onde a gente mostra os históricos de investimento por ano, né? As vendas incrementais, o Media Driven Sales, o sellout, que são as vendas, todo o comparativo aqui de investimento ano a ano, né? Mostrando aqui os resultados obtidos no sentido de ROI, no sentido de efetividade por canal, mostrando aqui um plano cartesiano, né? Onde alavancar, onde melhorar. E o grande ponto legal aqui, né? Que a gente sai de umas entregas estáticas e poder permitir rodar simulações, rodar otimizações daquilo que o modelo aprendeu, daquilo que a inteligência que a Nestlé já possui pode transparecer ali e ajudar nas decisões, né, o comparativo do antes e depois. Esse aqui é o resultado de uma simulação, de uma otimização de investimento de mídias. Tá? A gente também, dentro dessa ferramenta aqui, construída em cima do Databricks Apps, a gente tem já um módulo de Generative AI, né, um endpoint ali, promovido ali dentro da estrutura da Azure, para poder ajudar muito a compreender não só os insights, mas também a ajudar no vocabulário e no diálogo junto com o jeito que a Nestlé trabalha com os investimentos. Tá? Se é o momento de fundação, se é o momento de arriscar, se é o momento de promover a marca. Tá? Então, esta ferramenta ela traz muita flexibilidade, né? Projeta muito daquilo que é o Market ROI, né? O MROI, o retorno sobre investimento. Essa autonomia, acho que o ponto mais legal aqui de tudo, né? Que é o antes e o depois aqui, é a autonomia para testar cenários. Né? Não somos mais o time técnico que testa cenário. Aqui é o pessoal de mídia que está usando a ferramenta, permitindo testar e olhar para frente e criar e registrar tudo que é possível dentro dos investimentos de alocações. Tá? Então, o videozinho deu para trazer para vocês aqui uma ideia. Essa é uma marca, né? A gente essa solução está presente em 10 marcas da Nestlé. Então aqui a gente trouxe alguns números aqui são lúdicos, né? Para ter questão de resguardo aqui, mas são cenários reais aqui que a gente tem demonstrado. Bom, mostrando tudo isso, vamos falar de impacto, né? O que a gente está mexendo de números aqui, né? A gente fez um cenário para essa mesma marca que acabei de mostrar aqui, onde as campanhas online superaram muito a performance das offline. Eu trouxe até ali nas anotações, né? TikTok, Google Ads performa de 4 a 8 vezes a performance de TV. Não é tanta novidade, mas saber o quanto isso é a mais foi uma novidade. Né? E dentro de uma simulação, a gente sai aqui de um cenário, de um budget não otimizado e uma sugestão, uma recomendação de alocação, né, de investimento para mídias, no sentido onde eu tiro TV, aumento o Facebook, aumento o Instagram, aumento o DV360, seguindo esses percentuais, TikTok, Google Ads, e no final eu estou falando no incremento de 6% de receita dessa marca. Tá? Também estamos falando de 12% no volume de vendas. Isso é um número bem bacana, muito representativo para a marca. Né? E falando em investimento, falando em mídia, Marketing Mix Modeling,
o impacto, né, de visualizações, muita gente também gosta de usar aqui impressões, né? A gente chega a 16%, né? Esse é um resultado bem legal, muito legal mesmo de estar alcançando e podendo mostrar isso para essa marca e para as outras 9 marcas também que estão fazendo uso dessa ferramenta, dessa solução da plataforma de mídia. Tá? Bom, e aí, Bia, você pode comentar um pouco Posso comentar também aqui? dos jeitos de trabalho, né? Os way of work. E complementando até, né, o que o Di falou, né, a gente tem muitas marcas na Nestlé, então acho que até a plataforma ela vai permitir a gente escalar, vai permitir a gente fazer isso de forma padronizada para todas as marcas, né, para todas as situações. E a estratégia da marca é o que até nos painéis, né, de manhã falaram, né, é o grande valor, então a gente traz a ferramenta para que o negócio consiga fazer suas decisões e definir o que é o correto para cada uma da marca. Às vezes a gente não quer perseguir ROI, então aqui é o exemplo que a gente está trazendo uma solução que equilibra uma visão que o time de marketing, né, como tradicional, não só da Nestlé, né, já tem muito forte. Então, vamos otimizar ROI, vamos trazer menos custos, vamos trazer menos esforço, que é a eficiência. Isso é um patamar que muitos times de marketing já chegaram, só que aí a gente está falando aqui de chegar em um próximo, como eu falei lá no começo, né, o próximo patamar para marketing é a gente trazer eficácia, né? Então não só, sim, a gente precisa de eficiência, mas como que a gente traz mais impacto, como que a gente traz mais resultado, e também equilibra isso, né? Então, dependendo da marca, ela não está ela precisa de ROI, mas ela pode sacrificar um pouco do seu ROI para construir marca, para construir volume, e não necessariamente as decisões que a gente possa tomar, né, sejam pautadas em dados quando é assim. Então a gente está aqui trazendo, né, o marketing para um novo patamar nesse sentido. Então, equilibrando a eficácia com a eficiência com a eficácia, né? Eu acho que, por fim, então, acho que é isso, né? Então, para o negócio, então, representando aqui o negócio e também o time de produtos, né? Para a gente virar um copiloto analítico para a gente poder investigar e achar todas as oportunidades de maximizar o nosso retorno. E para o time técnico, né? É uma arquitetura que é escalável e que é automatizada e que é governada, né? Então, que a gente consegue aí transformar isso de uma forma muito sustentável para a Nestlé como um todo, né? E complementando aqui, né, nesse sentido de para o time técnico, para negócio, né, a gente entra nos desafios de como ajustar, né, de como melhorar o jeito de trabalhar. Né? Antes fazia de um jeito, agora com uma ferramenta dessa em mãos, podendo avaliar, podendo mostrar isso de uma forma rápida. Né? A gente fala aí de sair de uma jornada onde apresentações, né, entregas estáticas, para algo onde é escalável, né, plug and play, né, pode ser criado ali dentro de cenários de forma automatizada. Então é um passo bem legal que a gente está e é um prazer aqui compartilhar com vocês aqui toda essa jornada. Né? Só para também complementar um dado, né, falando disso, a gente sai do time de marketing precisar de semanas para um cenário para minutos. Então é esse nível de escala que a gente consegue trazer com essas soluções e aí, né, acelerar aqui a jornada. Não é o time técnico que está falando, tá? É o time de produto que está falando, tá? É minutos. Mas é isso mesmo. Né? Bom, um prazer aqui dividir com vocês. Nós aqui da CIT, eu, Diego, Bia, vamos estar ali, né, no nosso buff ali para tirar dúvidas, conversar mais sobre isso. Né? Tá o time representando ali o Ricardo Mendes, Cláudia, o Gasparini. A gente fica à disposição aí para tirar dúvidas e mostrar muito mais do que foi possível aqui. Tá? Um prazer. Prazer, obrigada, gente.